Olá, está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje, o Observatório Social. Comigo no estúdio está Ney Ribas, presidente do Observatório Social do Brasil. Senhor Ney Ribas, obrigado pela visita e principalmente agradeço a sua presença aqui, sabendo da sua agenda que é muito ocupada. Nós que agradecemos, Ney, essa oportunidade de voltar ao programa Opinião. E agradecer esse espaço realmente para falarmos dessa ferramenta que está se espalhando pelo Brasil afora. E muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o Observatório Social. Comigo no estúdio, Ney Ribas, presidente do Observatório Social do Brasil. Nós tivemos alguns moradores de Ponta Grossa que se destacaram justamente por aparecerem a nível nacional, liderando grandes entidades. A Liliana Tavarnaro, por exemplo, que foi secretária de Indústria e Comércio aqui no município, foi também presidente da Federação Nacional das Mulheres de Negócio. O nosso querido Roberto Busato foi presidente nacional da OAB, aliás, diga de passagem, um presidente muito ativo. E agora o senhor, nascido em Maringá, que morou muito tempo em Palmeira, com a editora Cidade Clima, que hoje é iPrint, se eu não me engano, também assume uma cadeira, digamos assim, de destaque no Brasil, que é a presidência do Observatório Social do Brasil, morando em Ponta Grossa. Eu gostaria de começar o programa de hoje de maneira bem didática, explicando para o público de casa onde nasceu o Observatório Social e exatamente que ferramenta é essa que nós podemos utilizar como cidadãos. O Observatório Social nasceu no Paraná, na cidade de Maringá, quando nos anos de 2000 a cidade ficou chocada com o escândalo que havia acontecido de desaparecerem mais de 115 milhões dos cofres da Prefeitura Municipal. Essa situação gerou uma comoção na comunidade, a sociedade lá então se organizou para trabalhar numa forma preventiva, antes que o dinheiro seja gasto. E assim foi que surgiu o primeiro Observatório Social no Brasil. Em seguida, outras 4 ou 5 cidades no Paraná aderiram à ideia e então, a partir disso, se constituiu o Observatório Social do Brasil, que hoje está em 19 estados, 105 cidades, 96 cidades em fase de instalação. Essa é uma ferramenta que atua com 4 propósitos distintos. O primeiro deles é trabalhar na educação pela cidadania, a educação fiscal. O segundo eixo que nós trabalhamos é naquilo onde está sendo gasto o recurso do município, mas a partir de um procedimento metodológico em que acompanhamos todas as etapas das compras que o município faz, na publicação do edital, na realização do certame e depois na entrega do produto, da obra ou do serviço. Num outro eixo nós também trabalhamos para que as empresas locais e regionais sejam fornecedoras dos municípios, para que nós tenhamos cada vez mais uma competição saudável, um preço mais correto daquilo que o município gasta. E num quarto eixo nós trabalhamos para monitorar os portais de transparência, também os indicadores da gestão pública, quanto está sendo gasto e o que isso está revertendo em benefício. E também em apoio aos conselhos municipais de políticas públicas. Basicamente, quando a gente fala em educação fiscal, a gente fala em preparar a população para aquilo que ela não foi preparada. Educação é uma bandeira antiga que normalmente só é hasteada em épocas de campanha. E quando os candidatos falam de educação, eles falam de educação básica. Eles não falam daquela educação capaz de conduzir o povo brasileiro à capacidade de abstração. Quando o ser humano atinge a capacidade de abstração, ele compreende conceitos, ideias com muito mais facilidade e cobra, obviamente, suas autoridades com muito mais vigor. E no Brasil nós estamos tendo uma cobrança com vigor por parte da sociedade, mas temos uma deficiência crônica mesmo
cursos superiores ou naqueles que frequentam cursos superiores, no entendimento do que é a coisa pública e literalmente parte fiscal, ou seja, a parte de arrecadação que envolve a coisa pública. Números são um grande mistério, por exemplo, para quem é da área de humanas. Como fazer para que a população compreenda pelo menos o básico operacional daquilo que o governo deve ou não fazer? Então, esse é um trabalho que começa desde a infância, porque o conceito de cidadania ele é muito amplo. E nessa caminhada, nessa construção, nós temos que atuar em todas as etapas da formação do cidadão. É muito difícil querermos que hoje adultos já formados, pessoas adultas, tenham essa compreensão como você fala. Então, os observatórios sociais têm o foco na criança, no jovem e no acadêmico especialmente, para que, forjando essa geração, nós tenhamos no futuro pessoas e cidadãos mais conscientes. Para isso, nós utilizamos várias ferramentas, desde contação de histórias para crianças nas creches, até um trabalho de projetos de extensão acadêmica nas universidades, de forma que o acadêmico possa, nós oferecemos esse espaço para que o acadêmico faça no Observatório Social o seu trabalho de TCC, possa pesquisar e possa sentir-se protagonista da história, aplicando o conteúdo que ele aprende na universidade nas ações do dia a dia do Observatório Social, acompanhando e observando aquilo que é próprio de todos nós. Exemplo, acadêmicos de engenharia podem perfeitamente contribuir para, aplicando o que estão aprendendo, contribuir para, por exemplo, fazermos um diagnóstico dos prédios públicos, dos bens públicos, verificando a estrutura, a parte hidráulica, a parte elétrica, enfim, preservando aquilo que é nosso, para evitar que se gaste muito dinheiro com a revitalização de bens que custam milhões, quando, na verdade, se tivéssemos gasto com a manutenção, a gente teria isso. Então, a educação é muito ampla, e isso eu costumo chamar de um trabalho de mudança de cultura. E isso, com certeza, se todos trabalharmos com o mesmo foco, nós levaremos bem, mais ou menos uns 10 a 15, 20 anos, talvez, para resgatar alguns valores daquilo que nós aprendemos na nossa juventude, como organização moral e cívica, organização social e política, e assim por diante. Algumas pessoas podem considerar tanto a pergunta que eu fiz quanto a sua resposta elitistas, porque nós estamos preocupados apenas com quem tem acesso à educação formal. Em primeiro, o acesso à educação formal é um direito de todos. Sim. Né? É uma questão de cidadania, né? Que deve ser fornecida pelo Estado obrigatoriamente. E, aliás, é princípio constitucional, a menos que eu esteja equivocado. Sim. E, em segundo lugar, embora vocês tenham prioridade com jovens e crianças, né, pensando no futuro, obviamente que as pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender determinados conceitos serão atendidas pelo Observatório Social na medida em que buscam o órgão para aprender alguma coisa, correto? Sim, nós temos projetos em parceria com organizações. Aqui mesmo, em Ponta Grossa, nós temos um projeto que é exemplar e é até piloto. É o projeto Antares. Todos os anos são selecionados alunos, jovens, de todos os bairros da comunidade, em média 25 alunos por ano. Eles, no contraturno, eles participam de treinamentos em todas as áreas, desde noções de direito, matemática, contabilidade, comunicação, enfim. E esse trabalho, ele se integra aos propósitos do Observatório Social. Então, nós não temos uma receita pronta. Em cada comunidade, a sociedade precisa interagir e buscar as ferramentas e a forma de atuar. Dentro da metodologia do Observatório Social, em função de que nós atuamos com muitos parceiros, nós procuramos aplicar programas que já estão dando certo em outras cidades. E, eventualmente, aqueles que são inovadores, como é o caso do Projeto Antares em Ponta Grossa, do qual a gente tem muito orgulho de ser participante e fazer parceria. Mas tudo que for no sentido de trazer o cidadão mais próximo para que, em praticando, né, praticando, ele possa exercer, ao mesmo estar aprendendo e contribuindo para melhorar a nossa comunidade.
Eu gostaria até de dizer que todas as pessoas numa comunidade podem participar e ajudar o Observatório Social. É importante a gente dizer que o Observatório Social é uma organização que, para ser constituída numa comunidade, ela precisa ter representantes do maior número de entidades e de segmentos, desde os representantes das associações de bairro, das igrejas, dos clubes de serviços, das entidades de classe, para que a gente possa ter a maior representação possível perante os órgãos públicos oficiais, para que o prefeito, por exemplo, quando receber um ofício do Observatório Social, entenda que aquela correspondência está sendo endereçada a ele em nome de toda a comunidade. E alguns princípios que nós temos, por exemplo, o trabalho do Observatório Social, ele tem esse propósito de contribuir para a melhoria da gestão pública. E por isso mesmo é que as pessoas que vêm atuar no Observatório Social não podem ter nenhum tipo de vínculo político partidário, nenhum tipo de atuação de militância política ou subordinação do órgão que está sendo observado. Mas, na atuação do observatório, a gente diz sempre que qualquer cidadão pode contribuir. A dona de casa, por exemplo, pode nos ajudar, primeiro, acompanhar lá no bairro onde ela mora, se a merenda escolar que está sendo servida para o seu filho contém os ingredientes que deveria ter, se o atendimento no posto de saúde está de acordo, se os profissionais que deveriam estar cumprindo seus horários, seus expedientes, estão atuando lá. Mais que isso, uma dona de casa que queira contribuir com o Observatório Social pode, por exemplo, nos ajudar a fazer pesquisa de preço dos produtos que a Prefeitura está se dispondo a comprar, para verificar se o preço que a Prefeitura se dispõe a pagar é o mesmo preço que nós vamos comprar no material de limpeza quando nós vamos no supermercado. Um profissional liberal, por exemplo, pode contribuir com o Observatório Social, fazendo uma análise técnica e uma análise crítica das justificativas dos projetos básicos ou dos termos de referência que estão instruindo os projetos de licitação, os processos de licitação. Um aposentado, um bancário, um professor aposentado pode perfeitamente contribuir com os observatórios sociais, se dispondo a fazer palestras nas Semanas da Cidadania a respeito de qualquer assunto que esteja dentro daquilo que é o programa dos programas do Observatório Social. Um economista pode perfeitamente nos ajudar fazendo uma análise crítica e técnica dos indicadores da gestão do nosso município, comparando com os indicadores de outros municípios para sabermos como estamos, quais são o nosso desempenho. Então, todos os cidadãos, todas as pessoas de uma comunidade podem sim vir participar desse projeto. Então, temos uma metodologia que é disseminada pela rede dos observatórios sociais e todo um processo de capacitação desses atores, dessas pessoas, dos voluntários que vêm trabalhar para melhorar a situação da nossa cidade. E tudo isso que o senhor fala envolve a aplicação de recursos, né? Ou seja, não se faz nada sem dinheiro, é o universo em que nós estamos, é o universo capitalista, e dentro desse universo concorrencial, diga-se de passagem, é preciso que a gente fiscalize o dinheiro. Um dos instrumentos mais fáceis de se utilizar é o portal da transparência. O problema, o portal da transparência, os portais da transparência como um todo, são tão transparentes assim? Eles são alimentados com dados atualizados? Esses dados são inteligíveis para a população? Ney, muito bem colocada a sua pergunta. Nós temos já há 3 anos, trabalhado com o Ministério Público do Estado do Paraná. O Ministério Público, diga-se de passagem, desenvolveu um programa muito bom, conseguiu, com a Celepar, desenvolver um software que atende aquilo que a Lei de Acesso à Informação determina e disponibilizou gratuitamente para as prefeituras. Neste exato momento, nesse exato período, agora, as prefeituras todas as prefeituras e todas as câmaras do Paraná foram auditadas os portais de transparência e averiguado o que falta nos portais de transparência. Porque até então, agora eu respondo a tua pergunta, o que nós tínhamos de verdade eram portais de aparência. Eram publicadas informações que os gestores queriam que aparecesse e não efetivamente aquilo que ocorria na prática. E além disso, numa linguagem técnica que o cidadão comum não sabe, não pode entender.
Então, de 1 ano e meio para cá, a partir desse diagnóstico, dessa auditoria que foi realizada, os prefeitos estão assinando termos de ajuste de conduta, inclusive nós temos o termo de ajuste de conduta dessa gestão, que está em vigência. O prefeito tem ainda 5 meses aproximadamente para adequar o portal de transparência da nossa prefeitura aqui, para que todos os documentos que compõem os processos de quaisquer níveis, de qualquer instância da administração direta e indireta, estejam à disposição da sociedade, numa linguagem clara e simples para o cidadão. Nós compreendemos a dificuldade, muitas vezes técnica, para que isso ocorra, mas isso é irreversível e é uma questão de tempo. Nesse particular, a gente terá um papel fundamental. O Observatório Social é parceiro do Ministério Público do Paraná, temos um termo de cooperação a fazer isso, e a partir do momento que estiver vigindo, encerrado esse termo de ajuste de conduta, o nosso processo será monitorar diariamente, nós já o fazemos diariamente, monitorar diariamente se todos os atos e fatos da gestão municipal estão sendo disponibilizados em tempo real no site da prefeitura. Porque muitas vezes nós temos situações de publicações serem inseridas no portal com data retroativa. Muitas vezes um determinado ato do prefeito é inserido, mas quando você vai procurar você não consegue localizar. Eu não estou falando do caso de Ponta Grossa propriamente dito, estou falando do Brasil como um todo. Então há uma mudança de cultura, os portais de transparência são sim um instrumento que tem que estar à disposição da sociedade e mesmo assim, independente de participar do Observatório Social ou não, você sabe que está havendo uma obra no teu bairro, você pode sim procurar lá o contrato, a licitação e verificar se aquilo que foi licitado está sendo feito exatamente como consta naquele contrato. Vou dar um exemplo que eu falo que todos os cidadãos podem contribuir. O exemplo de Cascavel. O filho dele um cidadão, estava fazendo um estágio no Observatório Social. Ele era estudante de Direito e assistiu uma palestra do Observatório, chegou em casa e comentou com o pai que todo cidadão pode ajudar. O pai era pedreiro e ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte ele estava indo para o seu trabalho de bicicleta, verificou que estava sendo construída uma marginal em Cascavel. E verificou também que não era bem aquilo que tinha sido divulgado. Ele voltou para casa e disse, filho, se esse observatório realmente trabalha, dá uma olhada lá, porque eu não sei fazer isso, porque a largura da estrada que era para ser feita era maior, eu estou achando que está muito estreito. E dito e feito, esse pedreiro ajudou a desbaratar toda uma quadrilha que existia no DENIT nacional, e ele provocou, a partir de uma ação que o Ministério Público fez, a queda de o primeiro escalão do DENIT nacional, porque se descobriu que além de Cascavel, em muitas outras cidades, que as rodovias, as marginais que deveriam ter 9 metros, eram construídas com 7 metros, mas o recurso não era reduzido, era cobrado um valor e entregue uma obra que não era aquela. Então foi a ação de um cidadão que passando de bicicleta observou. Nós podemos fazer isso na nossa escola, no nosso bairro, né? Verificando se as obras estão aí. E isso parte do Portal da Transparência. O Portal da Transparência está lá para ser acompanhado por todas as pessoas. O Portal da Transparência ele precisa ser alimentado com dados e também tem que ser responsivo, como se diz em internet ou na linguagem dos especialistas em tecnologia da informação. Ou seja, ele deve ser manipulável tanto pelo computador quanto pelos tablets e smartphones nos dias de hoje, né? Os portais da transparência têm essa característica, eles são responsivos, eles podem ser abertos em qualquer instrumento ou qualquer ferramenta de informática ou ainda não? Ainda não. Infelizmente, Ney, é um caminho ainda a ser percorrido, é um objetivo a ser alcançado, mas o que está acontecendo é que estão surgindo grupos de cidadãos, de jovens. Nós temos uma geração de ouro aí. E eu aproveito já para lançar aqui para os teus telespectadores aqui. Existe um grupo em Ponta Grossa que está surgindo, chama-se Code PG. É um grupo de jovens que são programadores, hackers do bem, que estão se disponibilizando, se dispondo a
desenvolver aplicativos que interajam com o cidadão e a prefeitura, que buscam informações, facilitar essa linguagem, mas também se dispõe a contribuir. Nós temos uma parceria a nível nacional com a Open Brasil, né, que é da mesma linha, e são pessoas jovens que vão disponibilizar aplicativos, por exemplo, para que você, na sua rua, no seu bairro, possa verificar se tem uma boca de lobo que está entupida, que você assuma o papel de cuidar daquela boca de lobo. Mas mais do que isso, cuidar das calçadas, do mato que está crescendo, da sinalização, enfim, tudo o que está acontecendo para acionar a prefeitura para que ela cumpra o seu papel, assim como o lixo, por exemplo, né? Então, essa interação tecnológica, a interface dos sites das prefeituras em geral, ainda não tem essa resposta. Mas eu acredito que, se cada um fizer um pouco da sua parte, se os entes públicos, se os gestores fizerem esforços e se adequarem à lei, não porque a lei determina, mas porque a transparência veio para ficar. Cada dia mais isso vai ocorrer. E não adianta criar obstáculos, né? Nós vemos muitas vezes gestores no Brasil afora aí, tentando obstaculizar as ações da sociedade. A lei de acesso à informação veio para ficar. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos quase que em tempo real, né, ligações telefônicas grampeadas sendo transmitidas e disponibilizadas para a sociedade toda. Então, cada real, cada nota fiscal gasta por um funcionário municipal tem que ser colocado no site. Eu cito aqui o exemplo da prefeitura de Blumenau, que tem o rastreamento de todos os veículos da frota. O cidadão que quer saber o que serviço o carro que está passando na frente dele está fazendo, ele entra no site da prefeitura de Blumenau e ele tem o roteiro que aquele carro tem que seguir. Esse exemplo surgiu aqui, há 3 anos atrás, com a Câmara Municipal. Foram adquiridos veículos para a frota da Câmara e foram colocados rastreadores. A situação foi tão interessante que foram adquiridos 7 veículos. 4 meses depois, 4 desses veículos foram disponibilizados para a saúde, porque ninguém mais queria utilizar os veículos porque eram rastreados. E porque o funcionário ou o vereador que utilizava tinha que justificar por que saiu do roteiro para o qual ele tinha sido requisitado. Então, essa é a grande transformação cultural que nós dizemos. A transparência veio para ficar. E o cidadão, cada dia mais, tem que se conscientizar que se nós queremos um país melhor, nós somos os protagonistas da história. Nós temos que assumir o nosso papel, parar de ter indignação e transformar essa indignação em atitude. E essa atitude vem pelo exemplo que nós damos com as coisas que nós fazemos, resgatar as questões morais, porque muitas vezes eu vejo o Brasil afora, empresários, jovens indo para a rua reclamando dos políticos porque são corruptos, mas na sua empresa o empresário emite meia nota, não registra seus funcionários, ou vende sem nota. O cidadão vai para a rua, o jovem vai para a rua, mãe, não me espere para o jantar, estamos mudando o Brasil, mas no dia seguinte ele vai para a escola e cola na prova. Mais que isso, ele paga para alguém fazer seu TCC. Então, o resgate da cidadania passa pelo resgate dos valores morais, pelos nossos hábitos, pelo exemplo que nós damos para as pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente fala sempre que é importante que cada cidadão, conscientemente, se conscientize que somos nós que vamos mudar esse país. E então, a ação cidadã passa por você acompanhar o que está acontecendo na sua rua, no bairro, na escola onde o seu filho estuda, no posto de saúde do seu bairro, e ajudar a cuidar do patrimônio que é nosso. Também mudando de atitude, como o senhor disse, porque as mudanças acontecem de dentro para fora, como falam os espiritualistas, não é mesmo? Perfeito. Exatamente. Obrigado pela participação nesse bloco, presidente. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre,
Buffet Kiran, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, o Observatório Social. Comigo no estúdio, o presidente do Observatório Social do Brasil, o maringaense Ney Ribas, que morou muito tempo em Palmeira, empresário em Palmeira, diga-se de passagem, também empresário em Ponta Grossa, agora onde sua empresa está estabelecida, a empresa da sua família. Senhor Ney Ribas, o senhor foi alvo até de estudos por parte de escolas em administração, eu falo da sua empresa, por conta do trabalho desenvolvido com muita criatividade. E eu cito o seu caso empresarial em particular, porque criatividade é o que não falta ao povo brasileiro. Existem inúmeros exemplos de situações onde, com muito pouco, se salva às vezes a vida de alguém. E esse muito pouco talvez não fosse necessário se o dinheiro público fosse aplicado corretamente. Não que a criatividade deva ser dispensada, pelo contrário, ela precisa ser aplicada no dia a dia. Mas essa criatividade, às vezes, é uma questão emergencial. E para que ela não se torne emergencial, os recursos precisam ser aplicados. Estimativas de organizações internacionais afirmam que por ano são desviados no Brasil 200 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o Observatório Social tem alguma estimativa de desvios públicos no Brasil? Olha, vou te dar um número só da merenda escolar, só no estado de São Paulo. Nos últimos 2 anos, a merenda escolar no estado de São Paulo teve um desvio de mais de 10 bilhões de reais. A Controladoria Geral da União estima que esse número de 200 bilhões é quase que o triplo. Porque, além do desvio, existe a sonegação. E, então, é algo que é quase que não dá para estimar. Porque é muito recurso. Nosso país é um país muito rico. Mas esse câncer que está comendo os recursos da sociedade, ele precisa ser trabalhado, né? Então, infelizmente, os números não são exatos, nós não temos esses números. Temos esses números porque eles foram quantificados por conta do que foi descoberto em termos de desvio, né? E então, além dos desvios, existe a sonegação. E nós precisamos repensar a carga tributária, né? Uma coisa não justifica a outra, mas é preciso que tenhamos, então, um processo de educação fiscal e um ajuste para que haja um equilíbrio, né? E que isso seja sustentável do ponto de vista de quem paga e do ponto de vista dos serviços que são devolvidos à sociedade de uma forma com excelência. Então, o Brasil está precisando disso. Felizmente, as entidades setoriais estão se conscientizando disso e estão brigando pelos seus direitos também, mas é preciso que também, no outro lado, os entes públicos devolvam os recursos dos nossos impostos em serviços aceitáveis. Não é possível que todos os dias a gente ouça falar em aumento de taxas, aumento de impostos, CPMFs, e o serviço público continue com as deficiências. Aliás, é mais uma situação. Existe também o recurso que é gasto e que não tem nenhuma forma de a gente medir o quanto foi gasto na sua eficiência. Tem um político paranaense que eu considero uma das pessoas sérias, que diz o seguinte: o sujeito entra, faz um concurso público e ele quer receber os seus benefícios, mas ele não tem nenhum compromisso em devolver para a sociedade serviços de qualidade pelo salário que ele recebe. Então, é preciso que a gente tenha um critério de mérito para as promoções e também avaliar o desempenho dos servidores, porque nós temos muita gente boa nos serviços públicos, mas também tem muita gente que recebe sem trabalhar,
né? Nós temos situações, e aqui em Ponta Grossa nós temos situações de áreas, por exemplo, da saúde, que tem pessoas que ganham mais de 50 mil reais. Mês de fevereiro teve um cidadão que teve um salário de 51 mil reais. Um agente, um funcionário, cujo salário base é de 1.800 reais, a folha de pagamento foi para 13 mil reais. Que produtividade é essa que justifica tanto? Hora extra? Então é preciso que a gente reveja esses conceitos, né? Então, eu sei que eu saí de um foco e fui para o outro, mas para dizer que é no dia a dia que o cidadão vai ver onde o seu dinheiro está sendo gasto. O governo federal reclama que não tem recursos. Os municípios estão à míngua, mas não vemos em lugar nenhum cortar na própria carne, como nós fazemos nas nossas empresas. E, infelizmente, nessa crise nós temos que cortar na própria carne, perdendo quadros, pessoas que nós levamos anos para formar profissionais, para capacitar, para treinar, e agora, pessoas que faziam parte do patrimônio das organizações, nós estamos perdendo. Por conta do quê? De que temos que continuar pagando os impostos. E, olha, gente, não está fácil. Então, é preciso que toda a sociedade assuma, cada um na sua área, a responsabilidade de transformarmos isso. E aí entram os nossos vereadores, os nossos gestores e todas as pessoas. Não é só nas empresas, nas residências as pessoas também estão tendo que cortar na própria carne. Perfeito, exatamente. Passando, inclusive, privação, né, dos mais diferentes tipos. Às vezes, privação de sono, porque não sabem como vão pagar as contas no fim do mês, a começar pela conta da energia elétrica, que se tornou abusiva. O Observatório Social chega a desenvolver investigações em cima de números discrepantes? O Observatório faz o acompanhamento e quando encontra situações como essas que a gente fala, aliás, é uma das coisas que eu vou falar pontualmente, a nossa região, não estou falando em relação aos órgãos específicos, mas você sabia que a região dos Campos Gerais é a única região do estado que não tem GAECO? E por que será? Né? Então, região de Londrina, nós vemos quase que mensalmente escândalos que surgiram também do trabalho do Observatório Social. O Observatório Social não faz juízo de valor, mas quando encontra evidências de situações, ele encaminha para os órgãos competentes que têm o dever de fazer isso. Um deles, o Ministério Público e o GAECO, que é um braço do Ministério Público. E isso tem sido muito eficaz. Eu estou falando da merenda escolar porque o Observatório Social contribui para fazer essas diligências e esses diagnósticos, por exemplo, também na área da saúde. Mas nós não queremos chegar a esse ponto, porque nós trabalhamos na prevenção. Né? Na prevenção. Antes que o dinheiro saia, depois que o dinheiro sai, dificilmente se recupera. Nós não vamos ter uma lava-jato em cada cidade para acontecer isso. Né? Mas a gente acha muito estranho que a região de Ponta Grossa não tenha um GAECO, porque nós temos muitas coisas acontecendo na nossa região. Nós temos situações do passado, do presente e que estão ocorrendo no dia a dia, com empresários, com entes públicos. E isso não pode ficar alheio aos olhos da sociedade e também nós temos que provar, como diz o promotor Deltan Dallagnol, que está trabalhando na Lava Jato também, que é um dos responsáveis pelas 10 medidas, pelo projeto das 10 medidas. Nós temos que transformar o crime em algo que não vale a pena. Então nós temos verdadeiras quadrilhas profissionais que atuam, que estão saqueando o dinheiro da merenda das nossas crianças e ficam assim. Então é isso que o trabalho do Observatório Social faz. Trabalhar na prevenção, contribuindo com o gestor para que o recurso não seja gasto indevidamente, mas também quando encontra algo que tenha evidências e materialidade, encaminha para os órgãos competentes. Isso a gente faz de uma forma tranquila, sem nenhum tipo de pessoalidade, até porque não é esse o papel, nós não julgamos nada, nós estamos aí para contribuir com os gestores. O processo de acompanhamento requer uma atenção detalhada.
E, obviamente, esse trabalho do observatório é um trabalho voluntário. Sim. De onde vem a receita do observatório? O Observatório Social é uma coisa importante, segundo. O Observatório Social não recebe recursos públicos, ele é mantido com recursos da sociedade. Vou dar um exemplo. Palmeira. Palmeira está, segunda-feira, dia 21, estará fazendo a apresentação do seu primeiro relatório de atividades. E vou contar a história de Palmeira. Palmeira reuniu 47 pessoas, 47 cidadãos, que todo mês contribuem com R$50, R$100, para pagar as despesas de um acadêmico que faz estágio lá e termos os recursos para as despesas operacionais. O resto do trabalho é feito por cidadãos voluntários. Então não tem recurso público envolvido nisso. Então é a sociedade são os cidadãos que querem contribuir. Muitas vezes empresários que não têm condições de estar acompanhando uma licitação, participando das sessões da Câmara, ele não pode estar lá, mas ele contribui para que alguém esteja lá fazendo isso. Ajuda a pagar a bolsa de um estagiário, de um acadêmico que vai estar lá fazendo os apontamentos na Câmara, por exemplo, né? Então, nesse particular, a rede dos observatórios sociais é mantida com recursos da sociedade. Algumas vezes com entidades de classe, outras vezes com empresários, mas na sua grande maioria com pessoas que contribuem. E com cidadãos que não têm recursos para contribuir, mas doam tempo da sua capacidade, o seu tempo para ir lá fazer uma análise de edital, acompanhar uma licitação, acompanhar as sessões da Câmara, fazer os apontamentos, ir verificar os equipamentos públicos, a situação como está, por exemplo, nas nossas praças, verificar se o produto que está sendo entregue é o que foi contratado, acompanhar as entregas por exemplo, do armazém da família, do restaurante popular, enfim, verificar essas situações. Então, a sustentabilidade do Observatório Social não se dá apenas com recursos, muitas vezes é com estrutura e com trabalho. O trabalho do Observatório Social é desenvolvido há quanto tempo em Ponta Grossa? Ponta Grossa faz 5 anos. 5 anos, vamos completar 6 anos agora. E nós tivemos 2 anos que foi um trabalho inicial, porque o Observatório Social tem uma situação. Ele não faz propaganda. É um trabalho, a gente chama isso de caminho silencioso do bem. Nós não fazemos marketing. Agora, para você ter uma ideia, nós estamos com um grupo, criamos um núcleo de comunicação com jornalistas voluntários que estão se dispondo a doar um pouco do seu tempo para escrever a respeito do observatório, com acadêmicos que virão para ajudar a fazer uma divulgação maior desse trabalho do observatório. Então, eu lamento dizer, mas a gente tem quase 6 anos e ainda não somos totalmente conhecidos da comunidade. Nós precisamos mostrar mais o que fazemos. Vou só dar um número para você, Ney. No ano de 2014, a Prefeitura Municipal economizou mais de 90 milhões de reais. Muito dessa economia foi contribuição do Observatório Social. Ora, apontando os sobrepreços que existiam, ora, pedindo retificação dos editais, mas principalmente levando mais licitantes para a mesa de licitação. Porque quando você tem 2 ou 3 só, eles combinam o preço. E muitas vezes são empresários que vêm de fora e levam o recurso da nossa cidade. Então eles combinam o preço. E o pregoeiro, por mais que se esforce, não consegue. Nós tivemos situações em que nós tivemos mais de 30 licitantes participando, mais de 30 empresas participantes de uma concorrência, de uma licitação. Isso gera economia. Então, é o trabalho silencioso que faz com que o resultado apareça. Então, é nisso que a gente foca, é nisso que a gente convida as pessoas que têm a disponibilidade e que querem ajudar a sua cidade, que venham fazer parte do Observatório Social. Então, é uma coisa bacana, que contagia, é uma paixão que a gente tem. E é ali que a gente vai forjar aquilo que a gente espera deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Em Ponta Grossa, o Observatório Social conta com uma colaboração importante da Associação Comercial. A Associação Comercial nos cede o espaço. Então, o Observatório Social usa uma sala da Associação Comercial. Nós temos o apoio da Associação, da FIEP, da OAB, de uma porção de organizações.
Mas financeiramente a associação comercial não tem participação no observatório social. E ela tem representantes, mas não é o observatório social não é um braço da associação comercial. A associação apoia, nós nascemos na casa, respeitamos isso, somos muito gratos por isso, mas são organizações e entidades diferentes. Manter a isenção durante todo esse processo é importante. O senhor mesmo disse que os integrantes não podem estar subordinados aos órgãos que são fiscalizados e também não podem estar vinculados a um partido político, por conta, obviamente, da isenção em todo esse processo. Mas é preciso que, às vezes, vocês recebam o apoio de pessoas que estão ligadas a determinados grupos, até mesmo para que vocês sejam alertados sobre denúncias. E quando vocês são alertados, qual é o processo? É um processo de levantamento de dados para verificar se isso está certo ou não? Muito bem colocado. Então, o Observatório Social só deu certo, só dá certo, porque ele tem uma metodologia. E essa metodologia, muitas vezes, ela era mal compreendida, porque precisa-se dizer que o Observatório não está caçando erros, né? Então, o procedimento é assim: toda compra, tudo que o Observatório recebe, ele analisa mediante a aplicação de um checklist, do ponto de vista técnico, daquilo que a lei determina em relação àquela compra ou àquele processo. Feito esse checklist, identificada qualquer inconsistência, nós vamos notificar primeiro o ente público responsável, o ordenador da despesa ou o responsável por aquele trabalho. Se ele corrigir, o processo vai normal. Se ele não corrigir, nós vamos acionar os vereadores, que têm a função primordial de fiscalizar e de produzir políticas públicas. Se os vereadores não fizerem isso, nós também vamos noticiar o Ministério Público e aí, por diante, os outros órgãos de controle oficiais. Então, em tudo que o Observatório Social faz, ele tem uma metodologia. Especialmente, importante essa tua colocação, no que diz respeito a denúncias. O Observatório Social, ele tem um papel e tem que ter um cuidado muito importante, porque dependendo da forma, da atitude que nós tomarmos, e se nós não tivermos essa isenção, nós seremos usados tanto por um lado de oposição ao prefeito, quanto pela base aliada do prefeito. Então nós precisamos, de um lado, ter a credibilidade da comunidade, para que a comunidade saiba que o Observatório Social é um trabalho técnico, que não está a serviço do grupo A ou do grupo E, nem do grupo econômico, nem do grupo político. E que o prefeito também tenha tranquilidade de que quando ele recebe uma sugestão do Observatório Social, essa sugestão vem embasada na questão técnica. Da mesma forma, para que isso acontece? Justamente para que os opositores do prefeito não usem o trabalho do Observatório Social para criar factoides políticos. Da mesma forma que o prefeito não usa o trabalho do Observatório Social para dizer que o Observatório Social está avalizando a sua gestão. Então, por isso a gente faz questão de dizer, o trabalho do Observatório Social é um trabalho técnico, de acompanhamento e de monitoramento, mas jamais de anuir qualquer situação, né? Então, nós estamos presentes lá nas licitações para verificar qualquer coisa que nós encontremos. Nós não vamos discutir, nós vamos apontar, vamos oficiar, porque quem toma a decisão não somos nós. Mas o propósito fundamental é contribuir para a melhoria da gestão pública, para que cada centavo do nosso imposto, seja aplicado corretamente. Da mesma forma como nós administramos a nossa casa, né? Então, esse é o cuidado que nós esperamos que os gestores tenham, porque tem muita gente boa trabalhando no serviço público. Muitas vezes existem interesses escusos que são infiltrados e o bom servidor acaba, muitas vezes, sendo coagido a agir de forma incorreta. Nós temos exemplos muito interessantes Brasil afora. Mas isso é uma mudança de cultura. O controle social veio para ficar. Os cidadãos a cada dia estão mais conscientes que nós somos os protagonistas. Somos nós os donos dessa empresa chamada município. O prefeito, os seus secretários e os vereadores são nossos servidores. São os gerentes que nós escolhemos a cada período eleitoral para conduzir a cidade.
mas nós, cidadãos, donos dessa empresa, temos o dever de ajudar a cuidar do melhor lugar do mundo para se morar, que é a cidade onde nós vivemos, onde nós ganhamos, que nós escolhemos para criar os nossos filhos com dignidade. E o Brasil precisa desse despertar, de que em cada rua, em cada bairro, em cada setor, em cada departamento do serviço público, nós tenhamos um olhar crítico, porque nós temos muitos técnicos trabalhando, muitas vezes em condições deprimentes. Fala da área da saúde, tem lugares nesse Brasil que os médicos não têm as condições mínimas de atender um parto, quanto mais realizar operações. Servidores que querem desempenhar a função, mas não têm equipamento. E quando nós vamos ver, o recurso foi gasto. Por isso vem a importância dos indicadores, para a gente poder avaliar. Estamos gastando na saúde? Sim. E o que é isso? E como é que estão os nossos indicadores de mortalidade materna, de mortalidade infantil? Estamos gastando dinheiro da educação? Sim. Mas vamos ver como é que está o índice de aproveitamento escolar, a evasão escolar, as vagas em creches. Nós temos muitos lugares nesse país que tem cartéis onde vereadores cuidam, tem toda a cadeia. E isso está espalhado por aí. São empresas fantasmas, laranjas, que estão sucateando a máquina pública, estão se lucupletando do bem público. Então, é nosso dever cuidar, porque muitas vezes o prefeito não tem condições de cuidar disso tudo sozinho. Ninguém tem, né? Não somos ilhas. Uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, o Observatório Social desenvolve trabalhos apenas nos municípios ou acompanha também os gastos dos estados e da União? Esse trabalho nasceu com o propósito de cuidar dos municípios. Alguns estados, como o próprio Paraná e Santa Catarina, que já evoluíram e já têm um número maior de observatórios, estão se articulando para também começar a acompanhar os gastos dos governos de estados, das assembleias legislativas. Mas o controle social no Brasil é muito jovem e o custo para uma estrutura dessa é muito elevado. O que nós estamos tendo como iniciativa, especialmente no Paraná e Santa Catarina, é desenvolver ações para começar a verificar as contas, o orçamento, a execução orçamentária. E, em cima disso, iniciar um processo, primeiro, de melhorar a eficiência dos tribunais de contas, melhorar a eficiência da execução orçamentária, do acompanhamento, a eficiência dos portais de transparência, porque na medida em que nós fazemos isso, nós fazemos o primeiro passo do processo. Mas isso é inevitável, será inevitável. Dizer também que nós temos muitos parceiros, como a Transparência Brasil, por exemplo, né? Nós temos os amigos lá de Rio Preto, né? São organizações que também fazem controle social, só que dentro de uma outra metodologia. E eu entendo que já, num período de 5 anos, nós teremos isso um pouco mais aperfeiçoado. Mas ele será inevitável. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o Observatório Social. Comigo no estúdio, o presidente do Observatório Social do Brasil, Ney Ribas, que é residente em Ponta Grossa, empresário. E eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final para quem acompanhou todas as explicações dadas sobre o funcionamento do Observatório Social. Ney, nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é que a cara que nós queremos deixar para o Brasil, o que nós queremos escrever na história do país, para que daqui a 50 anos nossos netos possam ler e não ficarem indignados com a nossa passagem por aqui, depende da atitude que nós tivermos hoje. É preciso que cada um de nós reflita e assuma o seu papel de protagonista da história conscientemente. Eu costumo dizer que o nosso país tem 2 grandes crises. Existem outros fatores para a crise, mas a primeira crise é a crise da autoridade. Nós temos muita ausência de autoridade.
a segunda crise, é que nós precisamos forjar verdadeiros líderes. Precisamos trabalhar para dar aos nossos filhos, aos nossos netos, a referência, para que eles se formem como cidadãos no sentido próprio da palavra. Nós precisamos resgatar esses valores que os nossos antepassados, quando sonharam vir para esse país, que sonharam ter um lugar de dignidade, para prosperar, para trabalhar e para criar os seus filhos, esses nossos antepassados trouxeram valores que nós precisamos honrar. O nosso país precisa de um pacto pelo Brasil. E esse pacto pelo Brasil é assumir o papel que cada um de nós tem. E esse papel passa pela atitude. Não basta que a gente reclame. Nós precisamos tomar atitude em relação a tudo o que acontece. E dar o exemplo para o nosso filho, para o nosso colega, para o nosso vizinho. Porque é do exemplo que a gente aprende. Foi pelo exemplo que eu aprendi. É o exemplo que eu quero deixar. Esse é o legado que cada um de nós precisa pensar. Porque o Criador, quando nos trouxe aqui para esse lugar, Ele nos deu uma missão. E nós temos na vida, cada um, o seu propósito de vida. Nós precisamos pensar nisso. E refletir e transformar isso em atitude. Forjar e ser exemplo, dar referência para as pessoas com quem nós convivemos. Alguém já disse que nós influenciamos e somos influenciados pelas 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Portanto, que exemplo eu estou dando? Mas como eu estou demonstrando no dia a dia o meu amor pelo Brasil? Não basta teclarmos no WhatsApp, buzinarmos, irmos para a rua. Nós temos que fazer isso todos os dias nas nossas atitudes. Então sejam bem-vindos ao Observatório Social do Brasil. Clique isso na internet, venha fazer parte dessa grande família, desse caminho silencioso do bem, onde todos são importantes, especialmente os veículos de comunicação, que têm também o dever de disseminar as boas coisas que estão acontecendo, repercutir isso na comunidade, para que a nossa sociedade tenha uma consciência crítica. Mais uma vez, muito obrigado, e que a gente veja o que está acontecendo com o nosso país e demonstre o nosso amor, a nossa cidadania com atitude. Obrigado. Obrigado, senhor Ney Ribas, presidente do Observatório Social do Brasil. Um homem literalmente apaixonado pelo que faz, e aqui eu digo isso porque o conheço. Eu gostaria de agradecer a você que estava acompanhando esse programa até agora. É um programa local, é um programa voltado ao público de Ponta Grossa, disponibilizado na internet, atinge um número sem fim de pessoas. E eu preciso apenas dizer o seguinte, independente das intervenções que parecem provincianas da minha parte, o tema é mundial. Diz respeito a colocar o homem no palco da história como ator principal. E isso só se consegue se você deseja efetivamente participar dessa grande peça de teatro que é a vida, onde não existe ficção, mas a verdade de cada um de nós. Um grande abraço e até a próxima semana.